Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão, um momento de estudo, onde nós temos a oportunidade de agradecer, aprender, ensinar, vivenciar o Evangelho na sua pureza. E vamos convidando a todos, quem quiser, quem se sentir à vontade e que puder também, possa fechar os olhos, que é uma forma de nós deixarmos lá atrás, longe de todos nós, as dificuldades, os desafios da nossa existência, para agradecer ao Cristo, para agradecer à espiritualidade amiga que trabalha em seu nome, pelo seu amor, por todo o amparo, por toda a companhia, por toda a intuição e fortalecimento. Que essa noite seja mais uma noite de paz, seja uma noite em que nós consigamos absorver um pouco do Evangelho e sentir a presença dos nossos irmãos, graças a Deus. Nós vamos iniciar os estudos do livro Paz e Renovação. É um livro que traz mensagens, esclarecimentos, orientações de espíritos diversos e foi psicografado por Chico Xavier. E nós vamos iniciar trazendo reflexões por Emmanuel sobre a nossa existência, a nossa necessidade da reforma íntima, como é que nós estamos trabalhando esse sentimento, essa motivação dentro de nós. E o início é o seguinte: ante os conflitos mentais com que somos defrontados, habituamos-nos a falar em desobsessão, liberação, cura espiritual, sedação, socorro magnético, e efetivamente é impossível negar o valor dessas formas de auxílio. Todas as vezes que nós estamos com uma dificuldade em que nós não conseguimos uma solução, seja científica, seja no campo da medicina, no campo filosófico, no campo dos apoios inúmeros que nós temos, através dos nossos familiares, dos nossos amigos, nossos companheiros, nós buscamos aí o auxílio espiritual. Falamos que estamos aí sendo obsediados e que necessitamos da cura através dos passes, das palestras, dos tratamentos médicos e toda a ampla forma de auxílio que nós encontramos no centro espírita. Mas, contudo, meus irmãos, todos esses remédios magníficos que estão a nosso dispor, eles não vão ter a eficácia necessária se nós não estivermos prontos para recebê-los. É bem verdade, meus irmãos, que a espiritualidade que trabalha em nome do Cristo, levando o seu Evangelho a toda parte, faz muito por todos nós. Mas nem sempre nós estamos prontos para mudar, para sair do lugar que nós estamos, para buscar a melhora, o equilíbrio. Muitas vezes nós temos tanto medo do novo que nós permanecemos no mesmo lugar, que não é bom, que não nos cabe mais, porque não conseguimos ir à frente. Pensamos que à frente podemos ter prejuízos, problemas, desafios, dissabores, e ficamos aqui, também não conseguindo ser felizes, estarmos em paz, estarmos bem, nos desenvolver. Então tudo isso faz parte da nossa existência, esses receios todos que nos acompanham, as justificativas que nós damos por todas as coisas que nós não conseguimos realizar, estão em nós. E nós temos dificuldades em nos afastar desta conduta.
Então, a nossa conduta também ela deve ser uma conduta de saúde, uma conduta serena, uma conduta confiante. E para que isso aconteça, nós precisamos estar fortalecidos em nós mesmos. Cabe-nos, porém, reconhecer que a renovação íntima é o fator básico de todo o reequilíbrio nesse sentido. Então, para nós caminharmos buscando a cura, nos renovando através do trabalho que redime, que fortalece, que auxilia, que une, que harmoniza, nós precisamos ter essa transformação moral. Nós precisamos buscar a reforma íntima. E esse é o início dos nossos estudos, é o início das orientações no nosso novo livro, porque é muito importante para todos nós. É o preparo que temos que ter para buscar a cura exteriormente, porque a cura começa de dentro para fora e nós buscamos remédios fora de nós. Talvez porque ainda não sentimos a necessidade de sair do nosso lugar, porque nós estamos ainda muito envolvidos com tudo que nos cerca, talvez não percebamos a necessidade que temos de melhorar em alguns pontos da nossa vida, porque todos nós temos um tempo de despertar. A reforma íntima é um processo que nós estamos tentando realizar desde o início. Desde quando andávamos ao lado do Cristo, ele já veio falar para nós da reforma íntima. Ele veio falar da forma do próprio amor em nossas vidas, para que nós pudéssemos hoje estar aqui juntos, compreendendo essa necessidade, compreendendo a reforma íntima como o início da nossa cura, do nosso desenvolvimento como espíritos que somos, como o despertar da nossa consciência que é tão necessário para a nossa convivência como espíritos e como irmãos. Daí procede, leitor amigo, a organização deste volume despretensioso. Por que é que este livro foi trazido desta forma, com esta organização? Englobando avisos, apelos, comentários e lembretes de irmãos para irmãos, no propósito de estudarmos juntos as nossas próprias necessidades. Então, o que é que nós desejamos? O que é que nós queremos? Será que em algum momento da nossa vida nós dedicamos um tempo a nós mesmos? Nós dedicamos um tempo para nos compreender, para revitalizar os nossos pensamentos, para fazer aquele processo, não é? Que muitas vezes fazemos no nosso guarda-roupa, de tirar ali aquelas roupas que não nos servem mais, que não usamos há muito tempo. Será que nós damos esse tempo para refletir sobre como nós estamos, sobre os pensamentos que estão nos visitando, sobre os pensamentos que estamos formando, que nos envolvem, que fazem com que irmãos se aproximem de nós ou que irmãos não consigam estar conosco? Será que nós estamos tendo esse momento, esse autocuidado? Será que nós estamos tendo o tempo de perceber aonde é que nós precisamos melhorar? Porque muitas vezes nós ficamos tão envolvidos com os nossos irmãos, com o cuidado, com as enfermidades, não é? Que envolvem os nossos familiares tão queridos, que dependem de nós, e nós ficamos ali naquelas tarefas do nosso dia, não vendo as horas transcorrerem. Quando percebemos, já estamos a deitar, não é? E muitas vezes sem fazer as orações, e ficamos nesse ciclo
de atividades e muitas vezes somos requisitados em vários setores da vida, pelos amigos, pelos familiares, pelos companheiros, pelo trabalho, pelos estudos. E tantas coisas requerem o nosso olhar, as nossas decisões, a nossa ajuda. E muitas vezes nós vamos nos perdendo e passamos a tomar conta das vidas dos nossos irmãos e a nossa vida fica ali um pouquinho estacionada. Então este livro, essas mensagens de amor, de carinho, de orientações, esclarecimentos, elas vêm trazer para nós essa necessidade de descobrir o que é que nós realmente desejamos. Onde é que nós desejamos estar? Nós desejamos estar aqui? Nós estamos aqui por quê? Nós nos sentimos bem? O que nos falta? O que nós temos em abundância? Às vezes, meus irmãos, parece que falta tempo para cuidar de nós mesmos. Talvez falte em razão de como nós organizamos a nossa vida. Como é que nós distribuímos o nosso tempo. Quando nós começarmos a perceber que o reino de Deus, ele está em nós, talvez nós comecemos a entender o nosso irmão que ainda tem as suas dificuldades, que ainda não percebe a vida como nós percebemos, que ainda se lamenta o tempo todo e nós queremos que isso mude e trabalhamos muito e doamos muito do nosso tempo para aquela melhora, para aquela mudança na forma de viver. Quando a mudança que nós queremos, a luz que nós queremos que esteja no mundo, ela está em nós. O bem que queremos praticar começa em nós. Então, nós temos uma oficina de trabalho e nós temos que parar e entender a necessidade dessa organização para que nós possamos ser esses instrumentos verdadeiros para que possamos aí sim ajudar os nossos irmãos. Compreendamos que atuar no rendimento do bem de todos, projetar a luz da instrução sobre os labirintos da ignorância, efetuar o próprio burilamento, promover iniciativas de solidariedade, praticar a abnegação e realizar o melhor que possamos fazer de nós, onde estejamos, são alguns dos programas de ação que a todos nós compete. É muito normal numa família numerosa ter sempre alguém que está mais à frente de todas as coisas, que realiza mais, que é solicitado o tempo todo, mas o que a lição nos traz? Que o cuidado, não é? A organização, a necessidade do burilamento, é tarefa de todos nós. Talvez nós que pedimos paciência, tolerância, quando nos deparamos com uma situação de dificuldade, vamos saindo à frente para resolver, sem dar o tempo do nosso irmão também se manifestar. Será que nós estamos percebendo que ao pedir a paciência, ao pedir a tolerância, nós somos presenteados com situações para podermos exercitar essas virtudes e muitas vezes agimos por impulso e não conseguimos aprender naquele momento. E aí a situação se repete até que nós tenhamos compreendido aquela lição. Então, muitas vezes nós não damos o tempo do nosso irmão se manifestar.
Também precisamos pensar a respeito disso. Por isso mesmo, todos aqueles companheiros da humanidade que não mais desejam zelar pela própria apresentação, aprender uma lição nova, multiplicar os interesses de viver, acentuar estudos para discernir com mais segurança, partilhar campanhas de educação e beneficência, aperfeiçoar-se na profissão, prestar serviço ao próximo, adaptar-se a novidades construtivas, acompanhar o progresso, aprimorar expressões e maneiras, altear ideias e emoções, ler um livro recente, adquirir mais cultura, recomeçar um procedimento que fracassou, que foi esmagado, aumentar o número das afeições, sofrer complicações em favor dos amigos, criar novos recursos de atividades edificantes em torno de si mesmo. Todos aqueles, enfim, que desistiram de qualquer transformação na própria senda, no próprio caminho, renunciando no dever de melhorar-se, mas e sempre se fazem menos permeáveis ao apoio curativo ou libertador, seja com a intervenção da ciência ou com o amparo da religião. Emmanuel traz para nós uma série de situações que nos auxiliam, mas muitos irmãos já desistiram desses processos de auxílio que podem ser, que são curadores, mas num processo lento, não é? Onde os acontecimentos vão se encaixando lentamente e quando muitas vezes deixamos de lado, talvez situações em que podemos dar um pouco mais de nós, não é? Nós vamos passando através da vida e nós não vamos aprendendo com ela. Na verdade, nós temos que buscar, como foi dito no início, o equilíbrio, porque não podemos nos dar 100%, porque precisamos também de lições, de aprender, de nos enriquecer como seres espirituais, não é? Temos as nossas missões, as nossas provas e expiações, temos muito a resolver, temos encontros, não é? Para podermos nos reconectar com irmãos que um dia fizemos alguma coisa que não foi positiva, que não foi boa. Então é um emaranhado de situações onde não cabe a reclamação, não cabe o desistir, não cabe olhar para trás e buscar situações que já foram, que não existem mais, porque também não nos ajuda a progredir, a avançar, não é? Todas as coisas são boas, o que precisamos aprimorar é o nosso modo de ver os acontecimentos. É como nós estamos posicionados diante da vida, como é que nós estamos aceitando com plenitude, com uma mente disposta a ver o lado bom de todas as coisas. Essa renovação, ela é a renovação interior, é a renovação das nossas forças para que possamos continuar. Vai haver sempre algo a fazer. Não existe aquele dia na vida nossa como espíritos, que não temos nada a fazer. O nosso pensamento não para, os nossos sentimentos não param, estão sempre se aprimorando, buscando outros caminhos, e tudo isso é trabalho. Como é que nós vamos desistir de nos aprimorar, de fazer o bem? Porque estamos cansados, porque não vemos no outro ou no mundo a situação que achamos que é a melhor para todos, porque não conseguimos sentir que o nosso trabalho ele está tendo um resultado. Olha quanta coisa nos acontece todos os dias, incansavelmente, não é? O dia se vai, a noite vem, e logo em seguida o dia vem novamente, trazendo
oportunidades de recomeço para cada um de nós. Em primeiro lugar, o sentimento de gratidão, onde ao abrir os nossos olhos, nós devemos agradecer o dom da vida mais uma vez no corpo físico, onde nós podemos realizar trabalhos que deixamos no dia de ontem, olhando sempre para o amanhã, não é? O futuro, plantando hoje essas sementes magníficas, onde nós estamos lembrando do Cristo, olhando para cada um de nós, vendo uma riqueza de sentimentos, de possibilidades, uma riqueza de força, de criatividade, onde nós recebemos essa semente e não sabemos quantas árvores, quantos frutos virão daí, mas sabemos que serão muitos. Toda vez que se olha para uma semente, não temos a noção do que vai acontecer. Assim, o Cristo colocou em cada um de nós. Alguns de nós conseguiu aproveitar rapidamente, naquele momento. Outros de nós precisam de mais um tempo, não é? Para que o terreno esteja pronto, para que essa semente possa germinar. Mas o Cristo, em seu infinito amor, infinita paciência, está sempre a nos aguardar. Está sempre a esperar esse passo em sua direção, para que nós possamos viver no Cristo assim como Ele vive em nós, para que nós possamos realmente nos entender e nos amar, sem a irritação, sem a cobrança, sem as condições, sem aqueles sentimentos tão pequenos que fazem com que muitas vezes uma encarnação fique estagnada. Olha, quanta coisa nós podemos falar diante das orientações de Emmanuel para a nossa renovação. Existe um caminho a percorrer, não é? Nós vamos nos transformando, nós vamos conhecendo as lições, vamos aprendendo com elas e nos melhorando a cada dia, sem desistir, sem perder oportunidades para nos aprimorar, de auxiliar, para calar muitas vezes quando não temos a palavra certa para auxiliar, para confortar, não é? Então fiquemos em silêncio na oração. Quem não consegue falar com Cristo, falar com Deus, de si mesmo, pode sim fazer as orações que já conhece desde mais cedo, né? Desde criança. Pode fazer sim o que importa. O nosso coração, a nossa vontade de estar em paz. Estamos diante de tantas perdas, não é? De tantos desencarnes, vamos dizer assim, porque nada se perde, tudo se transforma e retornamos à nossa verdadeira casa, que é a casa do Espírito. Diante de tantas partidas, retornos, não é? Nós vemos os nossos irmãos tão tristes, tão chorosos, o que é normal, mesmo para todos nós, não é? Que temos a consciência da vida que não termina, do mundo que nos espera. A vida física nos cerca com muitos quereres, e são esses quereres que muitas vezes nos impedem de caminhar, de dar passos à frente. Tudo é bom, tudo é necessário, tudo é importante, e em tudo nós devemos ver as mãos de Deus e ver o cuidado de Jesus em nos ofertar a semente. A semente com todas as possibilidades que ela pode germinar, que ela pode ser uma bela árvore com belos frutos. Não só para nós, não é? Mas para toda a humanidade, equilibrando também o planeta. A partir de nós podemos melhorar muito os ambientes em que nós estamos inseridos e que nós vamos passando por eles. Ao dar um abraço, um sorriso, nós podemos acalentar o nosso irmão, que muitas vezes está desatinado,
está em desespero, em nós encontra o conforto. E para isso, nós precisamos estar sempre renovados na fé, nos trabalhos, nas amizades, no amor, sim, renovando o nosso amor para que ele siga fortalecido, para que ele siga confiante, na certeza que estamos sempre na companhia de Jesus. Este livro é, desse modo, um convite a que nos desgarremos das sombras do desânimo ou da inércia, onde surjam para nos colocarmos todos no encalço das realidades do Espírito em nós mesmos, recordando a advertência do Mestre inolvidável. Conhecereis a verdade e ela vos fará livre. As verdades da vida, as verdades do amor, as verdades da paz, as verdades de que deste mundo não levamos nada, apenas o que cultivamos nos nossos corações. A verdade de que só o amor constrói, só o amor edifica e só o amor que cura. E estejamos convencidos de que marchar para a verdade será sempre transitar para adiante nos caminhos do burilamento e do trabalho, da renovação e da luz. Trabalhemos em nós, meus irmãos. Vençamos a nós mesmos para que possamos atingir o equilíbrio do amor, para que possamos caminhar em paz, para que possamos ser livres da dúvida, do desânimo, da maledicência, dos vícios físicos, morais que tanto nos atormentam, para que possamos olhar o nosso irmão e dar a ele o tempo dele germinar, para que a nossa semente de luz e de amor germine cada vez mais e cada vez melhor, e que a transformação íntima tão desejada por todos nós aconteça de forma simples, de forma clara e de forma profunda. Chegamos ao final de mais um momento de reflexão e vamos agradecer ao Cristo a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o amor, sobre a necessidade do equilíbrio, e vamos pedindo a Ele que continue a nos acompanhar para que possamos ser instrumentos de alegria, de luz, de cura por todos os lugares que estivermos, graças a Deus. E até uma próxima oportunidade.